Olá, pessoal. Hoje vamos ver o que muda quando a gente ingressa um computador no domínio. Do lado esquerdo, temos um computador, uma máquina virtual com Windows 7 versão Professional. Do lado direito, temos um servidor, com Windows Server 2019. Em outras aulas anteriores, nas aulas anteriores, utilizamos esse servidor para criar um domínio, né? E para isso, a gente instalou algumas funções, como Active Directory, que é um banco de dados onde a gente consegue cadastrar computadores, usuários, grupos e outros objetos. Depois, né, com esse requisito já implementado, a gente transformou esse servidor em um controlador de domínio, ou seja, ele vai gerenciar os computadores da rede, né? Para isso, quando ele foi instalado, né, a gente criou, quer dizer, foi criado um usuário chamado administrator no servidor e criamos uma senha. Lembrando que esse usuário administrator, ele é o usuário principal administrador do servidor. E quando a gente ingressa um computador na rede, ele também, esse usuário, ele vai ser usuário administrador dos computadores da rede, beleza? Então esse usuário administrador tanto é usado, pode ser usado no lado do servidor como dos clientes após, né, eles ingressarem no domínio. Outra coisa, todos os usuários criados aqui no domínio podem ser usados para logar na rede, e é isso que acontece aí no IF. Quando vocês, alunos, chegam, né, a gente vem aqui em Tools e em Active Directory Users and Computers e cadastramos aqui na pastinha correta um usuário para você. Né? Só que isso é feito através de outra ferramenta, não é diretamente aqui no Active Directory, mas no final é isso que é feito. É como se alguém viesse aqui e criasse esse usuário, né? Mas o IF ele tem ferramentas que fazem isso sem precisar a gente vir aqui no Active Directory. Bom, dito isso, que existe o usuário administrator, que é o usuário administrador tanto do computador servidor quanto dos computadores da rede, e que os usuários criados aqui no Active Directory são usuários que podem ser usados nos computadores. E inclusive isso é o que acontece no IF, né? O usuário de vocês estão aqui no Active Directory. Ok. Do lado do Windows Server, como é que a gente usa esse usuário? Porque anteriormente, quando a gente instalou o Windows 7, nós criamos um usuário, demos um nome ao usuário, nesse meu caso aqui é aluno. E no meu caso eu criei uma senha para esse usuário, mas poderia em alguns casos não criar, né? Quando a gente não cria senha, o Windows ele inicia e vai direto para a parte dos ícones aqui, ó, essa parte da área de trabalho. Quando você cria a senha, ele vai pedir a senha, como é o caso aqui, né? Está pedindo para desbloquear, para depois eu colocar o usuário e a senha. Só que, quando a gente ingressa no domínio, com o Windows 7, por exemplo, no domínio, a gente passa a poder usar usuários da rede também, né? Os usuários do Active Directory. Então, como é que a gente escolhe se quer logar com o usuário que a gente criou na hora da instalação do Windows, ou se a gente quer logar sendo validado pelo servidor do domínio, né? Usando um usuário do controlador de domínio. A gente faz o seguinte, pessoal. Vamos, nesse caso aqui, né, vamos segurar a tecla Ctrl e pressionar uma vez Delete, né, já que estamos no VirtualBox e não podemos pressionar Ctrl, Alt e Delete. Aqui já dá para ver que eu estou é, logando no próprio computador, porque nesse caso aqui eu nomeei o computador como PC1, né? Então, aluno, que é o usuário que eu criei na hora da instalação, está logando no PC1, né? Essa barrinha aqui contra a barra, ela está dizendo isso, está separando o usuário do local que eu estou logando. Se eu clicar em trocar usuário, eu posso logar no domínio, ó, outro usuário, porque eu não quero logar no PC, no próprio computador. Eu quero passar pelo domínio. Eu quero usar um usuário do domínio.
Então eu vou clicar em outro usuário. Aqui já me apresentou a opção, ó, fazer logon em IFRN-CM, né, que é o meu domínio. Como é que eu sei? Como é que eu sei o nome do domínio? Né? Eu venho aqui em Server Manager, né, que eu vou fechar aqui porque é um vídeo de internet, eu vou fazer do início. Clicando no menu iniciar, tem a ferramenta Server Manager. Eu vou clicar em Local Server e aqui eu vou ver o nome do meu domínio, ó, ifrncm.local. Então, se eu logar aqui, se eu colocar um usuário do domínio, por exemplo, tem um usuário lá que é Dedé, e colocar a senha de Dedé, eu vou estar submetendo esse usuário e essa senha ao domínio ifrncm. Ou seja, o Active Directory, desculpe, o controlador de domínio vai pegar esse usuário, essa senha e vai levar até o Active Directory do meu domínio e vai verificar se o usuário e senha bate com o usuário e senha que está cadastrado lá no nosso banco de dados, que é o Active Directory. Se estiver tudo ok, ele vai entrar, beleza? Detalhes dessa tela. Se eu digitar aqui, ó, ifrncm _, eu vou estar logando no domínio, beleza? O que está do lado esquerdo do contrabarra é o domínio. Do lado direito é o usuário. Se eu quiser logar na própria máquina, no PC1, eu digito aqui PC1. PC1. Só que, muitas vezes o nome do computador é grande, né? Ou então está em um lugar inacessível. Então você pode digitar um ponto aqui, ó, que ele já coloca automaticamente o nome do computador aqui e você pode logar, beleza? No próprio computador. Então eu vou logar no domínio, ok? Entrei, vou fechar essa mensagem aqui e é isso.